João capítulo 20, queridos. João capítulo 20, de 1 a 10, é o nosso texto. Peço por gentileza que você se coloque de pé, à exceção dos irmãos do coral, do grande coral. Para a leitura da palavra do Senhor, temos aí Bíblias nos nossos consoles. João capítulo 20, de 1 a 10, diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Podeis sentar, queridos, vamos fazer essa oração. Bondoso Deus, obrigado, Pai, porque como teu povo aqui estamos reunidos. Obrigado, Pai, ouvimos aqui nessa noite. Obrigado, Deus, porque aqui já cantamos louvores ao teu nome. Nos gloriamos, Deus, pela bênção e alegria de saber que Cristo ressuscitou e vivo está, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Agora nos instrui, Deus, mediante a tua palavra. Ilumine, Senhor, as nossas mentes, ouvidos, para, Deus, tudo aquilo que tu tens para nós, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Som. Acho que esse aqui tá melhor. Obrigado. Queridos, existe um gênero literário ou cinematográfico que eu gosto muito, que são as biografias. Conhecer melhor uma pessoa que, por vezes, só ouvíamos falar dela, me chama muito a atenção. E, claro, podemos aprender muito com os erros e acertos, então, daquela pessoa. Biografias como a do pastor Martin Luther King, que não fala somente sobre a sua pessoa, mas também sobre todo aquele contexto político ali daquele tempo. Biografias também de grandes personalidades brasileiras, como Ayrton Senna, Machado de Assis, Santos Dumont, enfim, pessoas que de alguma forma deram ali a sua contribuição em alguma área, e nos despertam então essa curiosidade para sabermos um pouco mais sobre como viveram as suas vidas até então a sua morte. E geralmente, queridos, as biografias, sejam em livros, sejam ali em filmes, encerra-se justamente quando então o personagem principal vem a morrer. Apesar de sabermos, queridos, que esse momento vai chegar, por vezes nos emocionamos com aquela partida, mas ela acontece e é então o fim daquela história. Se o Evangelho de João, queridos, fosse uma biografia como essas que citei há pouco, não haveria sentido em existir aqui esse capítulo de número 20. Em nenhuma biografia nós vamos ler ou assistir sobre alguém que ressuscitou. Apenas Jesus Cristo, de todas essas pessoas, ressuscitou e vivo está. No último domingo, o reverendo Alexandre até nos falou acerca dos símbolos, e tanto a questão do túmulo vazio quanto a cruz vazia são dois grandes símbolos para nós, de que de fato o nosso Redentor, ele não está morto, que ele, apesar de ter passado pela morte, ela não o deteve, mas ao contrário, ele triunfou sobre a morte. Se hoje nós estamos aqui
celebrando a Páscoa, se hoje nós estamos aqui reunidos como igreja, como povo dele, é porque a morte não foi vitoriosa sobre o Filho. Se antigamente, para o povo judeu, a Páscoa era celebrada como uma libertação, quando então Deus libertou o seu povo ali daquela escravidão no Egito, hoje, para nós cristãos, a Páscoa é a ressurreição do Filho. É a passagem, sim, agora da morte para a vida em Jesus. É a passagem de uma vida em trevas, de perdição, para agora uma nova vida em Cristo Jesus. Mas veja, nem mesmo os próprios discípulos de Jesus entenderam ali de imediato a verdade maravilhosa da ressurreição. Só aos poucos que mulheres e homens foram ali se dando conta de que o Mestre então estava vivo. Uma vez que tiveram então aquela consciência plena de que Jesus havia ressuscitado, esses indivíduos então foram transformados. E esse capítulo 20 de João, ele nos mostra isso, nos mostra a transformação a partir da ressurreição. Os primeiros versos do capítulo 20, eles nos mostram que a ressurreição, ela transformou o pranto, o choro de Maria Madalena em júbilo, em alegria. Dos versos 19 a 23, nós observamos que o temor dos discípulos transforma-se agora em coragem. E no texto final desse capítulo 20, ali dos versos 24 a 31, podemos ver que a dúvida de Tomé com a ressurreição transforma-se agora em certeza. Vamos então, queridos, refletir um pouco, de forma, claro, muito breve, sobre o que ocorreu então naquela manhã do dia do Senhor. Veja comigo, por gentileza, aí os versos 1 e 2 de João, capítulo 20, queridos. Nós encontramos aqui nessa parte uma fé que estava abalada. Verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Era manhã de domingo, e algumas mulheres, enquanto ainda estava escuro, deixam suas casas, levando então com elas ali alguns aromas para então ungirem o corpo de Jesus. E quando elas chegam então ao túmulo, o sol já havia então saído, já estava claro. Marcos, capítulo 16, verso 3, nos mostra então a preocupação dessas mulheres enquanto caminhavam até ali aquele túmulo de Jesus. Diz o texto de Marcos 16, 3: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Mas ao chegarem ao local, perceberam que aquela pesada pedra já havia sido removida. E repare que em momento algum dos evangelhos, queridos, ou mesmo do Antigo Testamento, nós temos a informação de que de fato era preciso que aquela pedra fosse removida do túmulo para que então Cristo de fato pudesse sair uma vez que fosse ressuscitado. Mas isso era importante por pelo menos duas razões, queridos. Primeiro, para indicar que aquele túmulo havia sido vencido, que ele não era páreo para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Em segundo lugar, para que Pedro e João pudessem entrar naquele túmulo, como nós veremos ali mais à frente, e constatar que de fato ele estava sim vazio. E assim as outras mulheres também entraram e constataram também que o corpo não estava ali. Maria Madalena, ela corre em busca então de ajuda, numa situação que para ela, na verdade, só ficava pior. Estava abalada pela morte de Jesus, seu mestre, e agora, ao chegar ali ao túmulo, aparentemente o seu corpo então havia sido violado. Maria Madalena, aqui nesse ponto, ela tinha plena convicção de que o corpo de Cristo havia sido levado por seus inimigos. Era comum naquela época esse tipo de prática, queridos. E ela corre, buscando então alguém que pudesse ajudar naquela hora. Verso 2, veja comigo aí, por gentileza. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Maria Madalena corre para dar a notícia a Pedro e a João,
E repare que Maria usa a primeira pessoa no plural, não sabemos, mostrando que não só ela, mas as outras mulheres também, até aquele ponto, não sabiam o que havia acontecido. Logo, essas mulheres receberão então ali a visita de um anjo, as informando que de fato Jesus estava vivo. Mas Pedro e João então ali, ao serem informados por Maria Madalena que o túmulo estava violado naquele momento, eles se surpreendem. Eram muito próximos do mestre, e ela, apavorada, fala então ali àqueles apóstolos: eles tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o puseram. E aqui, nesse primeiro ponto, queridos, nós já podemos aprender com essa fé abalada de Maria Madalena. Quantas eram, queridos, as promessas que o Messias viria, seria esmagado, moído, morto e que ressuscitaria. Jonas 1,17, por exemplo, é utilizado pelo próprio Senhor Jesus para ensinar sobre o que ele haveria de passar. Em Mateus 12,40 nos diz Jesus: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E em Marcos 8,31 isso também fica claro, diz o texto: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E Marcos 9,31, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E Marcos 10,34, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Ou seja, queridos, Jesus já os estava ali preparando, falando de como as coisas aconteceriam, e elas acontecem do jeito que Cristo os instruiu e que o próprio Antigo Testamento prometeu. No entanto, quando o evento acontece, a fé se abala. Precisamos, queridos, como Igreja do Senhor, fundamentar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus e na sua palavra. Não nas circunstâncias, não no nosso modo limitado e ainda influenciado pelo pecado, mas nas Sagradas Escrituras, naquilo que o próprio Cristo afirmou, prometeu. Eles caminharam, viram Jesus fazer ali uma série de milagres, sinais, maravilhas, e quando as coisas acontecem, ao invés deles louvarem o Senhor, glorificarem a Deus pelo cumprimento das suas promessas, correm, se assustam, se apavoram, deixando que as circunstâncias então agora se avolumassem sobre suas cabeças. Muito cuidado, querido, quando a sua fé for testada, porque certamente uma hora ou outra ela será. Discursos por aí, por vezes até bonitos, temperados muitas vezes com sorrisinhos e ironias sobre a pessoa de Cristo, sobre a sua obra, sobre a sua divindade, sobre a sua ressurreição, e alguns assim se deixam por vezes abalar, deixam a sua fé ser abalada. Nós cremos, queridos, em um Deus de promessas, um Deus que celebra uma aliança maravilhosa com o seu povo. Não cremos em um Deus que estabelece como que um contrato, porque um contrato implica em uma obrigação por ambas as partes, e a nossa obrigação nós já deixamos de cumprir, mas ele celebra uma aliança de amor. Ele mesmo envia o seu Filho, e Deus Filho se coloca agora em nosso lugar, na cruz do Calvário, e uma vez na cruz, recebe sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. A ira de Deus repousa sobre ele naquele momento, e ele então morre, é sepultado. A sua ressurreição, nós temos a vida eterna. Porque agora os culpados, eu e você, somos vistos por Deus como justificados. Era preciso que um sacrifício fosse feito. O Cordeiro perfeito, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vem e se coloca em nosso lugar. Ele próprio é o Cordeiro Pascal.
Se lá no Egito o cordeiro pascal foi morto e o seu sangue foi colocado ali nos umbrais das portas para que o anjo da morte passasse e não entrasse naquele lugar, não podendo assim matar os primogênitos, Cristo agora se coloca como o próprio cordeiro pascal, dando um novo sentido à Páscoa. Não é mais essa passagem, mas é agora a ressurreição que nós celebramos. E não mais em uma única época, em um único momento do ano, mas todas as vezes, queridos, que nós comemos do pão, que nós bebemos do cálice, porque assim nós relembramos do seu sacrifício até que ele venha. Segundo lugar, queridos, observamos agora uma fé que vai renascer, que ganha brilho e luz. Versos 3 a 10, nós observamos isso. Veja comigo os versos 3 e 4, por gentileza. Diz a palavra do Senhor. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Pedro e João, queridos, eles correm então imediatamente até aquele túmulo, mas chega uma hora em que João corre até mais rápido que Pedro e chega primeiro. Verso 5. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. João chega primeiro, olha e vê que os lençóis que cobriam Jesus ainda estavam lá, e assim então ele não entra no túmulo. Versos 6 e 7. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Pedro chega, passa por João e entra ali no túmulo, e Pedro testemunha exatamente o que João havia visto, mesmo que estando do lado de fora, os lençóis ainda estão lá dentro. Como falamos no início, era comum nessa época ladrões de sepultura. Até o Império Romano, naquele tempo, foi obrigado a promulgar decreto contra essa prática, tentando impedir que isso continuasse. Mas veja, se tivesse sido um ladrão de sepultura, que trabalho ele teria agora para desembalsamar ali o corpo? Seguramente levaria o corpo com os lençóis junto. E esses discípulos entenderam isso. Versos 8 e 9. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. O pastor presbiteriano Eugene Peterson, ele afirma assim: João reparou num detalhe que não podia deixar de ser notado. O lenço que havia sido usado para cobrir a cabeça de Jesus não estava com o restante das peças de linho que envolviam o corpo, mas, conforme ele mesmo descreve, estava separado, cuidadosamente dobrado. Com a inteligência de um detetive, João deduz que ladrões não teriam tirado os panos que envolviam o corpo, e mesmo que fizesse, não perderiam tempo dobrando um lenço cuidadosamente. João mantém a cabeça fria no meio da emoção, conseguindo chegar à verdade dos fatos. Ressurreição. João, então, queridos, entra naquele túmulo e crê. Crê que Jesus de fato ressuscitou dos mortos, sendo realmente o Messias, o Senhor da glória, o Filho de Deus. E ele assim demonstra uma fé viva, uma fé que renasce com o entendimento de que Jesus Cristo ressuscitou e que vivo está. Toda aquela arrumação, aqueles lençóis dispostos daquela forma que estavam ali, despertaram e fortaleceram sua fé em Cristo Jesus. Passagens como Isaías 53, 11 e 12, agora faziam sentido para os discípulos, que diz assim, Isaías 53, 11 e 12, Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. João agora percebia que a ressurreição era necessária. Há uma diferença interessante aqui, queridos, no grego, para essa palavrinha ver. No verso 5, João ele escreve, e abaixando-se, viu os lençóis de linho. Esse viu significa, na verdade, espiar, olhar de relance. Já no verso 6 ele escreve assim, ele também viu os lençóis, fazendo referência a Pedro, que também viu ali os lençóis. Aqui a palavra ela quer dizer olhar com cuidado, observar. Mas agora, nesse verso 8, ele escreve falando de si. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aqui a ideia é de perceber com uma compreensão intelectual. Ou seja, a fé de João começa a resplandecer com o entendimento da ressurreição de Cristo. E veja, não foi o fato, queridos, dele visualizar ali aquelas faixas, os lençóis que cobriam a Cristo, o motivo da fé de João ter reascendido. Por mais eficazes que sejam aquelas evidências da ressurreição, elas não são, queridos, por si capazes de convencer a mente de um indivíduo. Não são capazes de transformar vidas. Hoje, nós estamos aqui séculos depois, em uma localidade bem distante de onde aconteceram esses fatos. Mas o que nos firmou? O que ainda faz resplandecer a nossa fé, queridos? Não temos mais essas faixas, esses lençóis na nossa vista, a nosso dispor, mas temos a palavra de Deus. Era justamente a fé em sua palavra que Jesus desejava nutrir no coração de seus discípulos. Veja o que nos diz João 2:22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Queridos, uma fé verdadeira, uma fé viva, ela é alicerçada, firmada, sustentada na rocha que é Cristo Jesus. Mas para isso, queridos, precisamos conhecer desse Cristo, conhecer da sua obra, do seu ministério, da sua vida, sua morte, ressurreição. E isso só acontecerá mediante a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em algumas versões, como da NVI, diz assim, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É preciso, queridos, que nos apeguemos a essa palavra, nos deleitemos nela, tenhamos ela para as nossas vidas. Ela não foi dada somente ali para um seleto grupo de pessoas, estudantes de teologia, mas para todos nós, queridos. Apegue-se a essa palavra e você verá também a sua fé crescer, se fortalecer para a honra e glória do nosso Deus. Verso 10, queridos, João conclui, com ele nós também concluímos, diz o texto. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eles voltam, queridos, com júbilo, com alegria para suas casas. Logo Pedro também crerá, assim como nesse momento João creu. E um fato curioso, queridos, é lembrar que Jesus deixou sua mãe aos cuidados de João. João 19, de 25 a 27, nos diz assim, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Agora imaginem a cena, queridos. João ali chegando e falando para Maria que Jesus estava vivo, que ele havia ressuscitado, como as Escrituras, como o Antigo Testamento, como ele próprio, Cristo Jesus, havia anunciado.
é exatamente, queridos, esse entusiasmo, essa alegria, essa certeza que nós somos chamados também a ter hoje, ao retornarmos para as nossas casas. Ouvimos, lemos, cantamos aqui acerca do Messias que veio, que habitou entre nós, que fez milagres, maravilhas, que tanto nos ensinou, que morreu, mas que venceu a morte, que ressuscitou e que ainda foi visto pelos seus discípulos e tantas outras pessoas após a sua ressurreição. É dele, queridos, que somos chamados a falar, a anunciar, a nos alegrar por sua obra maravilhosa, que nos comprou e nos prometeu que retornaria para que com ele vivêssemos eternamente em glória. Creia em Jesus, apegue-se à sua palavra, ore, peça que o Senhor aumente a sua fé, vença a tentação de buscar, por vezes nas experiências, o sentido da sua fé e celebre a ressurreição. E que Cristo, queridos, seja glorificado através da sua vida. Amém? Vamos orar, queridos. Bondoso Deus, que alegria, Pai, como igreja tua, celebrarmos não a morte, mas a ressurreição. Que alegria, Pai, é sabermos que o nosso Redentor, Ele vive. Que se buscarmos, Deus, por aí afora, não haverá lençóis, ou mesmo alguma inscrição em algum tipo de túmulo, porque o nosso Redentor, Ele vive e Ele reina. Obrigado, Senhor, por sermos o Teu povo. E aqui, Deus, como ovelhas Tuas, Pai, rogamos, Deus, para que o Senhor, de fato, aumente a nossa fé. Aumente, Deus, o nosso compromisso contigo, com a Tua palavra. Ó Deus, que busquemos nela, de fato, o conhecimento do Senhor, e isso, Pai, aumente a nossa fé, o nosso compromisso contigo, a certeza, Pai, de que de fato o Senhor ressurgiu, de que de fato o Senhor é o nosso Deus, sustentador da nossa vida, dessa igreja, o cabeça dessa igreja. Obrigado, Deus, por esse tempo tão alegre, tão festivo, mas que isso continue, Deus, a reverberar em nossos corações, de maneira que ao sairmos por essas portas, Pai, continuemos alegremente a anunciar do Cristo ressurreto, anunciar a boa nova, Deus, de grande alegria, e que esse mundo tanto carece, Pai, que tanto precisa. Pessoas, Deus, aí fora, que não Te conhecem, que ficam batendo cabeça, Deus, buscando, por vezes, em lugares tão distantes dos seus. Ó Pai, nos use, Deus, como Tua igreja, como Teu povo, para a Tua honra e glória, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.